Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa em off desse domingo e hoje vamos conversar com o deputado federal pelo PRB de Pernambuco, Silvio Costa Filho, que foi vice-presidente da comissão especial que tratou da reforma da Previdência na Câmara Federal. Ele vai conversar conosco a respeito da reforma da Previdência, da reforma tributária, da reforma política e das questões aí do estado de Pernambuco e da cidade do Recife, as eleições, por exemplo, para 2020, a expectativa do PRB em relação a essas eleições. No programa em off, que está começando agora. Silvio Costa Filho, deputado federal pelo PRB aqui de Pernambuco, vice-presidente da Comissão da Reforma da Previdência na Câmara Federal. Boa noite, muito obrigado por atender ao convite da produção do Em Off para estarmos aqui nesse domingo conversando a respeito da reforma da Previdência e as questões políticas no Brasil e no estado de Pernambuco. Boa noite a você, Mário, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Uma alegria de poder participar do seu programa. E desde já agradeço o privilégio da gente poder conversar sobre Pernambuco e sobre o Brasil. O privilégio certamente será dos nossos telespectadores que terão essas informações atualizadas pelo senhor. O senhor, como já disse, foi o vice-presidente da Comissão Especial da Câmara Federal que tratou a questão da reforma da Previdência, que foi votada já em primeiro turno e vai ser votada no segundo turno, depois do final do recesso parlamentar. Na sua experiência política, Silvio Costa Filho, qual foi a importância aí de participar dessa comissão como vice-presidente? Olha, primeiro foi para mim uma experiência muito exitosa. Eu tive a oportunidade de ser indicado por unanimidade pelo nosso partido, com apoiamento de mais de 31 parlamentares. Fui convidado pelo presidente Rodrigo Maia e por todos os líderes partidários lá na Câmara Federal para poder cumprir essa missão de ser vice-presidente da Comissão da Reforma da Previdência, ao lado do presidente Marcelo e do relator Samuel Moreira. Eu tive a oportunidade, ao longo desses últimos meses, de ouvir vários sindicatos, entidades, associações da sociedade civil organizada de todo o Brasil. A gente pôde compreender uma visão regionalizada do Brasil, dialogando, conversando e, naturalmente, identificando as peculiaridades regionais e, sobretudo, do ponto de vista do servidor público regional, dos problemas de cada região. Isso, para mim, foi muito enriquecedor. E, paralelamente, na comissão, nós tivemos a oportunidade de conversar muito com o ministro da Economia, com vários economistas de todo o Brasil, jornalistas e articulistas econômicos, que isso, de certa forma, nos deu o privilégio de poder conhecer ainda mais sobre a Previdência Pública, de poder se debruçar sobre a economia nacional, e foi uma experiência muito boa. Eu digo sempre que, para mim, Mário, seria até mais fácil, como eu estou vendo alguns parlamentares aqui do nosso estado, votar contra a reforma da Previdência. Muitas vezes o caminho mais fácil é fazer o discurso populista, é o discurso demagogo, é jogar para a opinião pública, é iludir parte da sociedade, dizendo que tudo é contra o trabalhador. Para mim seria muito mais cômodo do ponto de vista eleitoral. Mas entre pensar nas próximas eleições e nas próximas gerações, Mário, eu fiz a opção de pensar nas próximas gerações. Até porque eu estou convencido que se a reforma da Previdência ela não fosse aprovada, o Brasil em 2, 3, 4 anos ia quebrar. Por que é que eu estou colocando isso? Porque hoje os países da OCDE, que é a Organização Mundial do Comércio, gastam em torno de 7% do PIB com a Previdência. No Brasil é quase 14%. Vou lhe dar um dado que chama a atenção. Você que é um cara que lê, que estuda, que conhece bem o setor público e a economia brasileira, hoje o Ministério da Educação, todo o orçamento da educação, que o país investe na educação, é 125 bilhões de reais. A saúde, 120 bilhões. E o Bolsa Família, todo o Bolsa Família dá em torno de 30 bilhões de reais.
Significa dizer, Mário, que juntando saúde, educação e Bolsa Família, nós estamos falando de 275 bilhões de reais. Vocês sabem quanto é o déficit da Previdência estimado agora para 2019? 310 bilhões. Ou seja, o Brasil hoje gasta mais com o déficit da Previdência do que com os gastos de saúde, educação e Bolsa Família. Então é uma situação dramática e eu estou convencido de que se a reforma da Previdência não passasse, a gente não teria a retomada do emprego, da renda e do crescimento econômico. Eu vejo muita gente dizendo que defende o trabalhador, como eu defendo, mas eu acho que quem defende o trabalhador é quem defende o emprego. Quem defende o emprego é quem defende o trabalhador. E se nós não tivermos a reforma e as reformas que o Brasil precisa, nós não vamos recuperar o emprego. E é o emprego que traz dignidade, que traz felicidade e que traz oportunidade. Então eu estou confiante que a gente vai, nesses próximos 2, 3 anos, entrar no crescimento econômico, o Brasil vai voltar a crescer, se desenvolver e gerar emprego para a população. O senhor certamente nos bastidores, o senhor participou de muitas reuniões e, enfim, talvez algumas mais acaloradas, outras não. Que pontos positivos e se é que há pontos negativos, o senhor tirou aí de todo esse processo do qual o senhor participou na comissão especial? Olha, eu acho que do ponto de vista positivo, quando eu aceitei a missão do presidente Rodrigo Maia e do presidente do nosso partido, Marcos Pereira, eu coloquei aos dois, olha, presidente, um dos motivos, eu agradeço a oportunidade e a confiança, mas eu sou neto de um trabalhador rural. Eu não tenho como ir para a reforma da Previdência para votar contra o trabalhador rural e contra o BPC. O BPC é aquele cidadão que nunca trabalhou. O benefício de prestação continuada. Ele nunca trabalhou, chega aos 65 anos, começa a receber. E eles, não, Silvio, nossa posição também é essa. E tanto é que nós fechamos questão, os nossos partidos, e votamos para tirar o trabalhador rural da reforma da Previdência e tirar o BPC também da reforma. Diminuímos a idade dos militares e reduzimos a idade dos professores, que na minha avaliação foi um avanço. Ou seja, nós tiramos o trabalhador rural, nós tiramos o BPC, tiramos a desconstitucionalização, tiramos a capitalização e, ao meu ver, ao final, foi um avanço. Tanto é que o relatório apresentado pelo relator Samuel Moreira teve o apoio de quase 380 votos, foram 379 votos, dos quais partidos como PSB, PDT, tiveram parlamentares votando favorável, ou seja, foi um texto que teve aí o acolhimento de partidos da direita, da esquerda, do centro, e ao final eu penso que ficou um relatório equilibrado e a Câmara deu uma validação com apoio de quase 70% dos parlamentares do Congresso Nacional. E aí eu vou aproveitar essa colocação que o senhor fez e perguntar o seguinte, no segundo turno, essa votação, na sua opinião, deve ser ampliada, deve permanecer nos 379 votos ou 79 ou 78? 79. 79. Ou vai diminuir, por quê? Porque o PDT e o PSB estão prometendo punir, já abriram investigações internas para punir os dissidentes, vamos dizer assim, que não seguiram a orientação de votarem contra a reforma. E o senhor acredita que, por conta disso, no segundo turno essa votação pode diminuir ou não? Olha, Mário, eu penso que não, porque, primeiro, em relação ao PSB e ao PDT, eu tenho muito respeito pelos dois partidos. Eles fazem parte da história do Brasil, da democracia. O PDT através de Leonel Brizola, o PSB através de Miguel Arraes de Alencar, todos tiveram um papel importante na redemocratização do Brasil. Mas eu acho que os partidos, o PSB e o PDT, eles defendem diariamente a democracia, defendem o Estado de Direito, a liberdade de expressão e a democracia. E o que eu vejo, e lamento profundamente, que hoje um partido que defende a democracia, ele não exercer internamente a democracia. Por quê? Porque na hora que os parlamentares do PSB e PDT votaram a favor da reforma, esses parlamentares
correm o risco de ser expulso do partido. Ou seja, quer dizer que você prega a democracia de fora para dentro, mas não prega internamente. Ou seja, eu acho que isso precisa ficar mais claro para setores da opinião pública. Ou seja, eu acho que está tendo, na minha avaliação, um equívoco, até porque eu acho que a gente deve sempre respeitar a posição dos outros, a gente deve discordar, mas deve respeitar. E acho que esses dois partidos falharam na forma que estão conduzindo essa agenda de perseguir os parlamentares que votaram favoráveis à reforma. É fato também que aquela proposta inicial que foi apresentada pelo governo teve muitas modificações, né? E o senhor falava agora há pouco que preferiu optar não pela questão eleitoral, mas pelo futuro do país, enfim, das próximas gerações, e que o senhor não queria que daqui a 2, 3, 4 anos se voltasse a discutir a respeito desse assunto. Mas alguns especialistas estão dizendo que com essa modificação que aconteceu, as próximas campanhas para presidente já vão precisar rediscutir essa questão da Previdência. Quer dizer, ela funcionaria por um espaço de tempo muito curto por conta das modificações que foram feitas e que podem chegar ainda a serem ampliadas no Senado Federal. Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, Mário, muito boa indagação. Eu acho que o problema da Previdência não é um problema apenas do Brasil, como você sabe, é um problema do mundo. Países como a Grécia, como Portugal, entre outros, já ficaram em pleno colapso sem conseguir pagar a folha dos seus servidores públicos, em crise fiscal completa, zerou a capacidade de investimento, porque não fizeram a reforma da Previdência e quando fizeram, tiveram que cortar 30% já daquele cidadão que estava aposentado. Eu acho que o debate da Previdência ele será um debate permanente nos próximos 10, 20 anos no Brasil, como é hoje no mundo. Por quê? Porque a gente está tendo um problema, que é uma coisa positiva, as pessoas estão vivendo mais. E qual é o problema que eu coloco? Na década de 70, 80 e 90, a média das famílias no Brasil era de ter 4, 5 irmãos. Eu, por exemplo, lá em casa nós somos 4. Muitos amigos da minha geração são 3, 4, 5 irmãos. Na nossa geração agora, por exemplo, a média das pessoas que são pais aí agora está sendo de 1,78, ou seja, menos de 2 filhos. O que é que acontece? A minha geração de 4 filhos, lá em casa somos 4, é que nós estamos pagando os aposentados de hoje. Mas a geração dos nossos filhos, de 2, em média 2 filhos, no máximo 2, é quem vai ter que pagar a aposentadoria de nós 4, por exemplo. Então, isso é um problema que aconteceu no Brasil, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos e com isso falta gente, pessoas ativamente trabalhando para poder pagar os aposentados. Segundo, na década de 80 até 90, a média de morte da população era de 65, 68 anos, as pessoas morriam. Hoje, graças a Deus, o brasileiro está vivendo mais. Hoje o brasileiro está vivendo entre 78 e 82 anos, até mais que isso, dependendo da região. Ou seja, o brasileiro está vivendo, em média, 8, 10, 12 anos a mais, que é uma coisa boa. Ou seja, se você vive mais, você tem que trabalhar mais. Não pode, Mário, e recentemente eu fui pagar uma conta no Banco do Brasil, e aí eu não vou citar o nome, mas encontrei um delegado que dizia, olha, essa coisa da reforma da Previdência e tal. Eu disse, olha, mas qual é a sua posição? Ele disse, eu não vou ser atingido porque eu já sou aposentado. Cara jovem, 52 anos, na flor da idade, com a experiência, estava lá de short de academia, eu acho que estava caminhando, era 10 horas da manhã. Ou seja, se ele viver até os 80 anos, o povo brasileiro vai ter que passar 28 anos, Mário, pagando essa aposentadoria desse delegado, sem o delegado dar um dia de serviço. Ou seja, não aguenta. Então, nós chegamos a uma situação de déficit previdenciário e de pleno colapso fiscal, caso isso não avance. Então, eu me convenci, tecnicamente, que ou faríamos a reforma ou o Brasil não ia retomar
o crescimento econômico. Então, eu estou convencido que a reforma será aprovada na Câmara até o dia 10, no mais tardar. Depois ela segue para o Senado. Eu falei com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o líder do governo, o senador Fernando, e ambos me disseram que até o dia 30 de setembro estão votando no Senado a reforma da Previdência, e a gente espera que ela seja aprovada, depois a gente faça a reforma previdenciária, faça a reforma do Estado brasileiro, que a gente possa se dedicar à agenda do Pacto Federativo, fortalecendo estados e municípios, e o Brasil volte a crescer, gerar emprego e renda para a população. Uhum. Bom, e daqui a pouco a gente vai discutir mais a respeito desse assunto. Eu queria já colocar a pergunta para o senhor ir pensando nesse intervalo. Seguinte, a formulação dessa pergunta. O senhor falou a respeito da questão de que nós estamos vivendo mais, né? E por conta disso vamos receber mais tempo nossos salários. Mas aí é uma preocupação de muita gente e até uma crítica de quem não queria esse aumento na idade, é a seguinte: e o mercado de trabalho, ele está absorvendo pessoas mais velhas? Perfeito. Quer dizer, essa é uma preocupação grande que talvez precise de uma readequação também na questão do mercado de trabalho. Se estamos vivendo mais, que o mercado de trabalho aceite também trabalhadores com idades mais avançadas, perfeito, a partir de 50, 60 anos, porque senão fica incoerente essa questão, né, deputado? Então a gente vai para o intervalo agora e daqui a pouquinho o senhor responde a essa pergunta, tá certo? Daqui a pouquinho então a gente volta no programa Em Off de hoje. Chegamos à segunda parte do programa Em Off deste domingo, conversando com Silvio Costa Filho, que é deputado federal pelo PRB aqui de Pernambuco, foi vice-presidente da comissão especial que tratou da reforma da Previdência na Câmara Federal, está conversando conosco a respeito desse assunto, deputado. No final do bloco passado, para quem pegou o bonde andando, como diz o ditado, a gente conversava a respeito da questão da idade. Perfeito. O senhor falava que nós hoje estamos vivendo mais, e que por conta disso seria interessante que a gente colaborasse um pouco mais também para poder suprir essa questão. Perfeito. E a dúvida que existe aí em vários segmentos é a seguinte: bom, estamos vivendo mais, mas o mercado de trabalho está absorvendo essas pessoas a 50, 55, 60 anos? Quer dizer, seria uma tendência natural, então, se estamos vivendo mais. Quer dizer, vai se ter essa adequação, porque senão fica meio incoerente isso aí, não? Bem, o primeiro dever de casa na minha avaliação, e eu tenho colocado isso nas oportunidades que eu tive para o ministro Paulo Guedes, eu disse: olha, ministro, o senhor não pode se transformar no ministro da Previdência. O senhor tem que se transformar no ministro do crescimento, do desenvolvimento econômico e da geração de oportunidades no Brasil. A gente sabe que a reforma da Previdência ela trata do ajuste fiscal, mas é tão importante quanto a Previdência a gente ter a reforma tributária e as reformas que estimulem o consumo e o crescimento do país. Na hora que a gente retoma a obra de infraestrutura, na hora que a gente faz investimentos em programas sociais, na hora que a gente estimula o crédito para as empresas, as indústrias começarem a reinvestir em obras de infraestrutura, fazer investimento em todas as áreas do país, no comércio, no setor terciário, automaticamente a gente vai ter a retomada do emprego. E é aí que está a discussão. Eu tenho colocado a necessidade que nessa reforma tributária que a gente está discutindo lá na Câmara Federal, a gente possa criar e buscar a possibilidade de desonerar a folha de pagamento. Por quê? Porque hoje o funcionário, o trabalhador, ele cada vez custa mais caro para a empresa que quer contratar. Você sabe que, às vezes, o custo de 3 funcionários no Brasil equivale a 3 nos Estados Unidos. O custo de 3 funcionários no Brasil é quase 4 em outros países mais desenvolvidos. Ou seja, fica caro você gerar emprego e gerar renda para a população. Então, eu tenho defendido e colocado isso. A gente vai poder, nesse segundo semestre, Mário, fazer um debate mais claro sobre isso, ou seja, é desonerar a folha de pagamento e a gente criar bonificação para as empresas, as indústrias, que puder contratar o jovem do primeiro emprego e aquele cidadão que já passou de 55, 60 anos, para ele ter a oportunidade do emprego.
Certa feita eu encontrei um senhor que tinha 61 anos, muito disposto, Silvio, eu quero trabalhar, trabalho é vida, trabalho é oportunidade. E eu acho que é isso que as pessoas querem. Eu acho que as pessoas não querem estar em casa, não querem estar vendo o tempo passar, porque tem uma hora que isso cansa, as pessoas querem estar ativas. E na hora que se tem esse estímulo, eu acho que o brasileiro ele vai ser mais feliz e eu estou apostando e estou acreditando muito nisso. E isso é fundamental, deputado, que se criem normas, que se criem regras, que se criem benefícios, incentivos para a contratação de trabalhadores com idade mais avançada. Perfeito. Porque até então o mercado de trabalho não estava pensando assim, né? Essa sua ideia é muito interessante, é muito importante, porque isso vai casar bem com essa questão da nova reforma da Previdência. Perfeito. Né? Algum tipo de incentivo para empresas que contratem pessoas acima de 50, de 60 anos, para que as pessoas possam trabalhar mais também, mais tempo, né? Enfim, e terem essa oportunidade de trabalho. De trabalho, que e eu aí acho que é fica fundamental. coerente com essa questão. Você sabe, Mário, que eu acho que a gente teve muitos erros, teve acertos, eu acho que o presidente Lula ele foi muito importante para Pernambuco, eu acho que nós não podemos ser ingratos com a história. Pernambuco teve a oportunidade do presidente Lula e de Eduardo Campos terem sido um bom presidente e um bom governador. Pernambuco teve um boom aí de crescimento econômico, mas infelizmente no governo da presidenta Dilma, do governo do presidente Temer, nós ficamos numa situação muito dramática do ponto de vista de Estado e regional e de país. Por exemplo, a presidenta Dilma deu mais de 500 bilhões de reais em desoneração. Está faltando dinheiro. Eu estava lendo um relatório que eu recebi, Mário, do BNDES, e você sabe que o BNDES hoje é indutor de crescimento econômico. Mesmo ainda muito pequeno em relação à economia, você sabe que o Banco da China, por exemplo, o BNDES da China equivale a 12% do PIB, ou seja, o que empresta na economia. O BNDES da Alemanha é 10% do PIB. O Brasil, o BNDES, só é 1,5% para alavancar um empréstimo, para você reinvestir na sua indústria, na sua empresa e tal. Mas mais dramático ainda é um dado que me chamou a atenção. 85% do dinheiro que o BNDES emprestou foi para os 100 maiores grupos empresariais no Brasil. JBS, Odebrecht, Camargo Corrêa, entre outros grupos, 100, e 15% para o resto do Brasil. Ou seja, você está aqui em Pernambuco, você quer abrir um restaurante, você quer abrir uma fábrica de biscoito, você quer abrir lá na Mata Norte um polo ceramista, por exemplo, quer ir lá para o polo gesseiro no Araripe. Você precisa ter financiamento para poder botar na empresa. Então isso praticamente desapareceu. Eu acho que o novo presidente do BNDES, ele tem, Mário, o desafio de poder alavancar empréstimos, mas de forma plural, de forma que contemple a todos. Porque às vezes você gasta bilhões para poucos empregos e às vezes você investe muito menos de liberação de empréstimo e você gera milhares de empregos. Eu acho que essa rearrumação do crédito no Brasil, ela tem que na minha avaliação, é um tripé. Retomada do investimento, crédito e nós prepararmos a nossa mão de obra, primeiro dar oportunidade e cada vez mais preparar a mão de obra. O senhor deu um toque também aí na questão da reforma tributária e se discute que vai ser bem importante isso aí, mas antes da questão da reforma tributária tem que ver a questão dos estados e municípios voltando na reforma da Previdência. Voltam ou não no Senado? Porque na Câmara Federal eles foram excluídos do processo, né? Será que eles voltam mesmo quando estiver no Senado Federal? Eu acho que sim. Eu penso que o Senado vai aprovar a volta de estados e municípios, vai jogar para a Câmara através de destaque. Estados é um destaque, municípios é outro, e aí cabe ao parlamento definir. Eu sou favorável à volta dos estados e municípios. Eu defendo que os estados e municípios entrem. Agora, o que nós vimos por parte de alguns governadores do Nordeste é que estão pensando muito mais na eleição de 20 e de 22 do que no país. A Previdência nos estados do Nordeste estão com muita dificuldade. E o que eu vejo é que tentaram misturar a Previdência com outros assuntos. Os
governadores pediram para retirar o BPC, saiu, o rural saiu, capitalização saiu, descondicionalização saiu. Os governadores pediram isso, saíram. Mas mesmo assim, eles não apoiaram e os seus deputados aliados não apoiaram. Por quê? Porque eles não queriam só a Previdência. Eles queriam a Previdência, mas queriam liberar empréstimo, queriam retomar obras paralisadas, queriam liberação de flexibilizar a dívida, que eu não condeno, é importante para os estados isso. Mas você usar a reforma da Previdência como uma moeda de troca, eu acho que isso é um erro. Eu torço que os governadores do Nordeste conversem com os seus deputados, esqueçam a eleição de 2020, possa estar unido nessa discussão. A gente faz uma Previdência país e, ao final, seja um jogo de ganha-ganha e não de perde-perde, porque eu acho que, independente de partido político, o nosso partido tem que ser o Brasil. E aí, se tiver essa mudança, essa modificação no Senado, volta para a Câmara, não é isso? Volta para a Câmara. Para a Câmara discutir se concorda ou não. Se acata ou não. E aí, se a Câmara acatar, está validado. E se a Câmara, se a Câmara não acatar, ele segue sem entrar em estado de Na sua opinião, a Câmara vai acatar? Eu acho difícil. Eu acho difícil porque a gente não está vendo a sensibilidade por parte dos governadores. Os governadores dizem que apoia lá em Brasília o ministro Paulo Guedes e chega aqui, vai para a rádio, vai para a televisão, vem para o programa em off, dizendo que é contra e dizendo que a reforma vai tirar direitos e prejudicar a população. Eu acho que eu sou da tese que a verdade sempre vence. Por mais que ela tarde, por mais que ela demore, por mais que às vezes você veja que está sendo vítima de uma injustiça, mas a verdade, ao final, ela prevalece e eu confio muito nisso. E eu vou voltar àquela questão do... E eu coloco isso porque eu tenho certeza que aqueles que votaram a favor da reforma da Previdência estão ao lado certo da história e daqui a 2, 3, 4 anos, aqueles que criticavam, que trabalhavam contra, no futuro vai reconhecer que de fato foi um movimento correto. Eu vou voltar àquela questão dos quase 380 votos que superaram as expectativas, inclusive do próprio governo. É verdade. Ninguém acertou o bolão, né? Ninguém acertou o bolão. Enfim, e aí, o que se comentou no final das contas foi o seguinte, isso se deveu no final, lá nos 45 do segundo tempo, ao apoio de parlamentares da região Nordeste. E o Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo Bolsonaro no Senado, chegou até a dizer que o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ligou para os governadores do Nordeste, falou inclusive com o governador Paulo Câmara, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, e que nos últimos dias os governadores teriam se empenhado, inclusive Paulo Câmara teria se empenhado aí para ver mais votos, enfim. O senhor acredita que isso aconteceu mesmo ou não? Não, eu penso que não. Eu acho que o presidente Davi ele deve ter ligado, mas eu vejo que de última hora, pelo contrário, deputados do PDT do Nordeste, deputados do PSB do Nordeste e até do PT que sinalizavam um possível apoiamento, os governadores entraram para não apoiar. Eu desconheço essa informação que o governador Paulo Câmara entrou para trabalhar favorável à reforma. Eu acho que justiça seja feita. Desde o primeiro momento ele se manifestou contra. Eu não vejo, para mim seria muito cômodo fazer qualquer denuncismo e tal, mas eu penso que o governador de fato não entrou nessa discussão. A que o senhor atribuiria então essa colocação do Fernando Bezerra Coelho? É uma coisa que, de certa forma, tem que perguntar a ele, né? Eu acho que o senador Fernando ajudou muito na aprovação da reforma, trabalhou onde podia. Ele pode estar com a informação que eu não tenha, mas minha avaliação pessoal, e aí eu falo por mim, é que eu vejo que o governador de Pernambuco não entrou no apoiamento da reforma. No final das contas, o senhor acredita que, do jeito que foi aprovado na Câmara, foi o ideal? Precisa mais, precisa menos? Acredita que precisa mudar mais alguma coisa ainda no Senado? Como é que o senhor avalia? Eu acho que ela tentou buscar um ponto de equilíbrio. Todo o mercado precificava, os investidores, os articulistas econômicos, a Câmara, no primeiro momento, que a reforma seria na base de 600 bi, no máximo 650 a 700 bilhões de reais. De economia nos 10 anos. De economia. Ela conseguiu ultrapassar todas as expectativas, chegou a 900 bilhões de reais nos próximos 10 anos e
Mais do que isso, com a MP 871, que ela trata do combate às fraudes, haverá um incremento de mais 200 bilhões de reais. Ou seja, há aí um ajuste fiscal, juntando esse conjunto, na ordem de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Essa coisa, Mário, da Previdência é tão séria que se nós pegarmos 1 bilhão e 100 milhões de reais em 10 anos e dividirmos por 10 anos, nós estamos falando de uma economia de 110 bilhões de reais. Mas só que o nosso déficit é de 310. Significa dizer que mesmo com a reforma aprovada, ainda vai haver o déficit. Vai ter um déficit no Brasil de 200 bilhões de reais anualmente com a Previdência. Então foi feito um paliativo, foi feito um ajuste para equilibrar as contas, mas mesmo assim a gente vai continuar convivendo com esse drama da Previdência para os próximos anos. Chega a ser irresponsável alguns sindicatos, alguns parlamentares dizer que não há déficit. Isso é irresponsabilidade, porque muitas vezes, você sabe que o Nizam Anais, que é um homem de comunicação, ele dizia, olha, o importante não é só o que se diz, o importante é o que as pessoas entendem. E na hora que você diz que não há déficit, muita gente acha que não tem, mas há, validado pelo Ministério da Fazenda, pelo Tribunal de Contas da União. Então, é um assunto que a gente precisa tratar com responsabilidade no momento desafiador do Brasil. E aí, a reforma da Câmara já passou, ou a reforma da Previdência já passou pela Câmara, já vai para o Senado, mas em paralelo já se começou uma discussão da reforma tributária. Né? Perfeito. E essa é uma outra que vai prometer muita polêmica por conta, por exemplo, de impostos municipais, aí como o ISS, o ICMS nos estados, porque há uma proposta para que isso se torne de responsabilidade do governo federal, unificando aí o Brasil como um todo. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu defendo, minha posição pessoal, não falo em nome do partido nesse momento, é que o ideal para o Brasil seria um imposto único juntando estados, municípios, como é o modelo americano, entre outros modelos aí no mundo. Mas eu acho que seria mais interessante... É aquele do valor agregado? Que é o IVA, o Imposto de Valor Agregado. Uhum. E agora tem a possibilidade do IBS, que também é um imposto único que está se discutindo. Eu defendo... Chegaria até 1%, me parece, né? Porque a proposta, me parece que inicial, pode ir de 0,42% ou 0,60% até 1% de cobrança de imposto. Eu acho que tem várias... Incluindo e extinguindo vários impostos. Tem um projeto da Câmara... PIS, COFINS, enfim, o ICMS, o ISS, isso. Ficaria um imposto só. Eu acho que nesse momento, a gente tem que... Primeiro, o dever de casa é não aumentar imposto. Eu acho que esse tem que ser o ponto de equilíbrio e tem que ser um fechamento de questão do PRB. Nós não votaremos na reforma tributária para ter qualquer tipo de imposto, de aumento de imposto. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, a minha posição pessoal é que eu acho que nesse primeiro momento nós deveríamos criar um imposto único federal. Seria a reforma da Previdência em 2 etapas. A primeira, o imposto único federal, para pegar todos os impostos federais e unificar em um, para a gente passar 2, 3 anos testando isso. E depois nós faríamos uma reforma mais ampla estados e municípios. Nos estados e municípios. Por quê? Porque eu penso que isso, Mário, pode gerar uma insegurança para o mercado voltar a investir. Por quê? Porque ele pode não saber quais são as regras que ele vai poder fazer o seu investimento em Pernambuco, no Amazonas, no Rio de Janeiro, em outros estados. Eu acho que a gente deveria primeiro cuidar do imposto único, porque você juntar IPTU com ICMS é muito complexo. Você juntar imposto de renda com taxa de bombeiro, por exemplo, ou com taxa não, você pegar o IPTU, por exemplo. Então, eu acho que é preciso serenidade, porque o empresariado olhava e dizia, eu não vou investir por conta da reforma da Previdência. Segurou. Agora eu não vou investir por conta da reforma tributária, eu vou aguardar a reforma tributária para saber as regras claras da onde eu vou estar baseado para construir meu empreendimento. Então, eu tenho colocado, em relação ao imposto único, que a gente deve criar um imposto único federal
e fazer, nesses próximos 5, 10 anos, um processo de transição. Fizemos a Previdência em 10 anos, o ajuste fiscal. Vamos fazer uma reforma da Previdência, uma reforma tributária em 5, 10 anos, dentro de uma agenda de 10 anos para reequilíbrio das contas brasileiras. Eu sou defensor dessa tese. Ok. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no programa em off para continuar conversando a respeito dessas possibilidades de mudança em vários setores do Brasil. Chegamos a este último bloco, última parte do programa em off deste domingo, conversando com Silvio Costa Filho, que é deputado federal pelo PRB, deputado federal aqui pelo estado de Pernambuco, também foi o vice-presidente da comissão especial que tratou da reforma da Previdência na Câmara Federal. A gente falava no finalzinho do último bloco a respeito da questão da reforma tributária e eu já ouvi que havia algumas críticas ao ministro Paulo Guedes de que estaria se tentando recriar uma nova CPMF, aquela contribuição provisória sobre movimentação financeira. Pois não. Mas aí o ministro disse o seguinte, não, isso não é uma nova CPMF. Por quê? Porque a gente enxugaria a quantidade de impostos em um só, ou em dois, em três, enfim. Como é que você analisa essa questão? Olha, eu acho que o Brasil, Mário, a gente de fato precisa fazer uma discussão sobre os tributos, sobre as taxas, sobre os impostos. Eu sou contra qualquer aumento de imposto. Eu acho que a gente já paga... De quantidade que o senhor fala. De quantidade de aumentar imposto. Eu sou contra qualquer novo imposto que venha taxar ainda mais a população. A população já está no limite, o setor produtivo no limite e tal. A gente tem que buscar uma agenda que possa desonerar e diminuir o pagamento de impostos nos próximos anos. O que o ministro Paulo Guedes coloca é que o modelo de cobrança da CPMF, que é através do sistema financeiro, ele é muito mais prático, muito mais fácil, muito mais rápido e você diminui a sonegação fiscal. É uma tese que ele defende. Entretanto, hoje nós temos uma proposta na Câmara, uma proposta no Senado, o governo federal tem uma proposta. Eu acho que esse é um debate que a gente ainda tem muita discussão para fazer pela frente, mas eu acho que, de fato, essa ideia do imposto único é uma ideia boa, mas eu sou favorável no primeiro momento, como eu disse, à criação do imposto único só no âmbito nacional. Mas a gente tem que criar alguma regulação. Você sabe que hoje o IPTU no Recife, por exemplo, no governo do prefeito do Recife, Geraldo Júlio, nós tivemos um aumento nesses últimos 5 anos de mais de 100%. O Recife hoje é uma das cidades do Brasil que paga um dos impostos mais altos. A gente tem hoje também na cidade a indústria da multa. Para onde a gente vai tem uma lombada eletrônica. Ou seja, a gente não pode estar criando aumento de imposto, aumento de taxa via lombada eletrônica, pagando multa, aumento de taxa de bombeiro, porque isso você está tirando dinheiro de uma escola, de um remédio, você está tirando dinheiro de uma roupa para um filho, tudo isso custa e é caro. Então eu acho que é preciso que o país, que a classe política, ela possa fazer um debate mais equilibrado sobre essa coisa de taxas e impostos no país. Nessa questão das multas, o senhor fala da indústria da multa, os que defendem esses sensores, né, de velocidade, enfim, os pardais, a fiscalização, dizem o seguinte, ora, se o cidadão andar dentro da regra, ele não vai pagar a multa. Eu acho que... Se ele não ultrapassar a velocidade... Eu acho que as lombadas eletrônicas, elas são importantes. Eu acho que ela tem um papel importante nas BRs, nas estradas e tal, e também na própria cidade. Mas a gente não pode ter, na minha avaliação, Mário, é a indústria da multa, ou seja, qual é o papel da lombada eletrônica? É de orientar, de reduzir velocidade, de orientar o cidadão, de poder cuidar e tentar melhorar o trânsito. Mas a gente está vendo algumas lombadas eletrônicas, o pessoal não tem mais onde esconder. É atrás da árvore, é atrás do sinal, é pendurado numa casa, é pendurado, ou seja, muito mais para arrecadar do que para orientar.
E tem alguns trechos na cidade, por exemplo, a 20 quilômetros, 30 quilômetros, que não tem necessidade. A gente vê no Cais José Estelita, por exemplo, aqui, eu acho que a lombada eletrônica é 30. 30 é lá no Marco Zero. No Marco Zero ali e na Praça do Marco chega Zero. a 40 quilômetros. Eu acho que tem excessos que é muito mais para penalizar do que você educar. Então, eu acho que isso tem sido na cidade, infelizmente, uma indústria da multa, uma indústria da taxa, muito mais para aumentar a arrecadação. E a gente tem que aumentar a arrecadação com o crescimento do setor produtivo, crescimento do emprego na cidade e você fomentar novos bairros e eixos de desenvolvimento econômico. Por exemplo, a gente tem essa região aqui do centro da cidade, pegando ali, pegando Santa Amaro, pegando aquele eixo da cidade, que ali tem um grande potencial para a construção civil e para a geração de negócios. Tem uma área, para mim, que é uma área muito importante da cidade, que fica ali nas margens da BR-101, não sei se você conhece, que é no Planeta dos Macacos, que hoje não tem nada, tem algumas unidades habitacionais, mas é na beira da estrada. Ali deveria ser o novo eixo de desenvolvimento econômico da cidade. O que é que a gente está vendo? A gente está vendo concentração no Recife Antigo, concentração no centro da cidade, mas a gente não está vendo. Por exemplo, se eu fosse prefeito do Recife, hoje você tem as empresas de call center. O que é que acontece hoje? Hoje você liga para os Estados Unidos para falar sobre um sapato, quem está atendendo é o pessoal do México, por exemplo, ou de outros países. É muito factível, por exemplo, você pegar uma empresa de call center que gera 1.000, 2.000 empregos, a gente poder levar para Jardim São Paulo, levar para o Ibura, levar para Casa Amarela, para outros bairros da cidade. Por que é que eu estou colocando isso? Porque no lugar do cidadão, ele está tendo que vir lá do Ibura, quase 1 hora e meia de ônibus ou de metrô, ele já fica ali no seu bairro, ele mora no seu bairro, ele trabalha no seu bairro. Então, eu acho que está faltando muito isso. Eu entrei na questão tributária, a descentralização, mas eu acho que a polos descentralização do desenvolvimento, isso é fundamental. Eu acho que isso, a tributária é importante, o debate sobre impostos é importante, mas, como eu coloco, o grande desafio não é aumentar mais imposto, é fomentar crescimento da economia. Eu sou um defensor do crescimento da economia. Isso através do emprego. Do emprego. Uhum. E parceria. Olha, eu vou levar uma empresa, mas em compensação a prefeitura vai qualificar a mão de obra. Em compensação a prefeitura vai limpar, vai melhorar o bairro com iluminação, com um sistema de segurança integrado. Eu acho que a gente só vai ter desenvolvimento se a gente tiver um setor público mais ativo. Aí estamos falando sobre a reforma da Previdência, a reforma tributária e o vice... Eu terminei entrando nesse tema do Recife, porque eu fico indignado como cidadão ver a gente com tanto potencial, mas sem avançar de forma mais objetiva. Claro, e é sempre importante ter ideias novas para fomentar o emprego, por exemplo, na nossa cidade, né? Porque estamos passando por uma crise aí sem precedentes. Bom, mas nós falamos sobre essas questões e o vice-presidente, o Hamilton Mourão, já defendeu que depois da reforma tributária se faça uma reforma política. O senhor defende essa reforma política? Em que moldes o senhor defende? Eu defendo primeiro eu defendo a reforma política, eu defendo que a gente possa ter a verdade eleitoral. Eu acho que tem mais legitimidade democrática, ou seja, ganha os deputados, os vereadores, quem tiver mais votos, porque eu não acho justo um deputado estadual ter 50 mil votos, perde, um tem 20, se elege. Onde é que tem mais democracia? No candidato de 50 ou no candidato de 20? Segundo, eu defendo que a gente deveria voltar, como é na Alemanha, como é na Europa, nos Estados Unidos, o financiamento misto, financiamento público, se puder reduzir nos próximos anos ou congelar nesses próximos 10 anos o financiamento público, mas a volta do financiamento privado, não da forma que estava, mas você criando regras, transparência, porque às vezes você tem uma empresa, você tem alguém que quer investir no candidato, você termina sem poder investir, porque
a lei não permite. Eu acho que isso vai na contramão do mundo. E dessa forma, a gente vai diminuir a quantidade de partidos. Acho que a gente tem que ter nos próximos 10, 20 anos, no máximo 10, 12 partidos, porque não pode uma Câmara Federal ter quase 30 partidos, 30 líderes, cada um com a ideologia, e na hora que você vai para a verdade eleitoral, que é o distritão, ganha quem tiver mais voto, as pessoas vão, os candidatos para os partidos, muito mais pelo conteúdo programático. Olha, o partido tal defende tal ideologia, o partido tal defende tal bandeira e tal ideologia. Como é que hoje os candidatos a vereador e a deputado, na maioria das vezes, vão para os partidos? Onde é mais fácil se eleger deputado. Eu acho que a gente tem que debater, na minha concepção, sim, a reforma política. Eu acho que é importante para os próximos anos, como a gente também tem que ter coragem de debater a reforma do serviço público. A gente sabe que antes da Constituição de 88, muita gente entrou na indicação política, na cartinha, antes de fazer concurso público. Hoje existe concurso. Você não entra mais com a carta de um político ou com a carta de quem quer que seja. Hoje você tem que ir para estudar e fazer o concurso público. Ótimo. Mas eu acho que a gente também tem um dado que precisa refletir. Ou seja, a gente está tendo no serviço público a cultura de 20, 30 anos atrás. Ou seja, você é servidor, e eu também sou, você é servidor da área X de tal governo. Você chega às 8 da manhã, sai às 6, 7 da noite e ganha o salário X. Chega Silvio, chega às 10 da manhã, sai às 3 da tarde, quando chega no final do mês, ganha o mesmo salário do servidor que trabalha e se dedica. Eu não acho justo. Eu acho que quem trabalhar mais, quem se dedicar mais, é justo que tenha uma bonificação, porque trabalhou mais. E quem não estiver trabalhando, ele tem um tratamento diferenciado. Eu acho que é preciso que o Congresso Nacional ele tenha coragem para fazer esse enfrentamento a muitas corporações, porque isso termina pegando os mais jovens que querem trabalhar, que chegam com entusiasmo, você se acomodando e a gente tendo aí, infelizmente, um serviço público sem ter o papel que poderia ter. Voltando àquela questão do Recife, o senhor falou, entrou na história do Recife, e aí eu pensei, será que o Silvio Costa será candidato à prefeitura da cidade do Recife em 2020? É uma possibilidade isso ou não? Olha, Mário, eu até quero agradecer publicamente as manifestações de apoio que a gente tem recebido, a confiança do partido para disputar a prefeitura do Recife. Entretanto, eu tenho muito entusiasmo de disputar uma eleição majoritária, ou agora em 20 ou em 2022. Entretanto, isso não é uma decisão solitária, isso é, no fundo, uma decisão solidária. Se nós tivermos a possibilidade de poder construir o apoiamento para 2020 ou para 2022, nós queremos sim disputar uma eleição majoritária para discutir o nosso estado, para discutir a nossa cidade. Entretanto, eu quero mesmo nesse momento fazer o que eu fiz nesses 6 primeiros meses, me dedicar ao mandato de federal, nesse segundo semestre também, e quando chegar em janeiro, fevereiro do próximo ano, a gente vai fazer uma reflexão sobre a melhor estratégia para as eleições. Agora, naturalmente, fui vereador do Recife, 3 vezes deputado estadual, fui secretário de Estado. Acho que acumulei ao longo desses últimos anos uma experiência de vida. Você sabe que eu procuro sempre estudar, ler, tentar entender as coisas, e eu acho que qualquer cidadão recifense, ele teria o desejo de discutir a sua cidade e o seu estado. Eu coloquei isso porque já se discute nos bastidores essa questão das eleições para a Prefeitura do Recife em 2020. Eu vi, por exemplo, em um dos quadros, um quadro importante do PSB, que realmente o João Campos seria o candidato do PSB em 2020 à Prefeitura do Recife, e há outros candidatos de peso, uma Priscila Krause da vida, uma Marília Reis, mesmo estando no PT e apoiando o PSB, talvez, sei lá, em outro partido, porque ela tem potencial. Enfim, e outros candidatos. O Felipe Carreiras, que seria um provável candidato, mas que estaria na fila esperando porque é do PSB, ou num outro partido como o PSTB, como o Bruno Araújo já o convidou, caso ele seja expulso.
enfim. Essas articulações a gente já começa a perceber. Perfeito. E certamente o PRB já está começando a pensar nessa questão, né? Olha, a gente tem conversado, eu tenho conversado com todo mundo, eu tenho dialogado sobre a cidade, a gente tem definido, ontem até fizemos uma reunião, ontem não, na sexta-feira fizemos uma reunião sobre a agenda do próximo segundo semestre. O partido vai começar a fazer vários seminários para debater as cidades, as principais cidades de Pernambuco, dentre elas o Recife. A gente quer fazer um debate profundo sobre educação, saúde, segurança cidadã, mobilidade urbana. A gente quer construir uma pauta programática para a cidade e vamos ouvir, vamos dialogar. Eu não tenho um projeto pessoal. Eu acho que a gente tem que, nós que somos da oposição, qualquer projeto que ele seja apresentado para a cidade ou de uma ou duas candidaturas, dependendo da estratégia, ele possa ser baseado em uma agenda para a cidade. Eu acho que nesse momento agora é mais importante discutir conteúdo do que nomes que venham disputar a prefeitura. Bom, deixa esse tempo final para as suas considerações, para os nossos telespectadores que estão até esse momento acompanhando essa nossa conversa aqui no EOF. Olha, Mário, quero agradecer a você, quero agradecer a todos que fazem o programa em off, dizer que o momento, mais do que nunca, é de acreditar no Brasil. Eu acredito muito no nosso país, no nosso potencial. Acho que o Brasil vai retomar o crescimento econômico, o Brasil vai gerar oportunidades, independente do presidente Bolsonaro. Eu tenho colocado que eu cheguei a Brasília com a confiança de quase 110 mil pernambucanos para ajudar o país, e é isso que a gente tem se esforçado muito. Debatemos a reforma da Previdência, a reforma tributária, vamos tocar o Pacto Federativo. Eu tive o privilégio de ter sido escolhido por quase 300 parlamentares como presidente da frente do novo Pacto Federativo. A gente vai discutir o fortalecimento dos estados, dos municípios, trabalhando para aumentar a arrecadação, e vamos estar sempre conversando sobre Pernambuco, sobre o Brasil. Lhe agradeço a oportunidade e eu digo sempre que acreditar no amanhã é a melhor forma de ser feliz. E num próximo programa a gente pode convidá-lo para conversar sobre o Pacto Federativo, né? A gente convidou agora o senhor como membro da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Perfeito. Lá na frente a gente pode conversar sobre o Pacto Federativo, porque o senhor também está nessa comissão, então. Isso, com o maior prazer, Mário. Estou à sua disposição, sempre que convidado, estamos às ordens. Ok. Bom, então a gente agradece a sua participação, Silvio Costa Filho. Nós agradecemos também a você que esteve até esse momento conosco. Um bom restante de domingo, uma ótima semana e até o próximo programa em Off.